Vamos continuar com nossa morfologia. Agora nós vamos estudar os conectores e as interjeições. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão, que é um exercício aqui que nós fazemos juntos. Olha aí na sua telinha. Vamos classificar morfologicamente, ou seja, fazer a análise morfológica. Que quer dizer isso, Tereza? Indicar a classe de palavra, das palavras que estão sublinhadas. Vamos lembrar que essa análise morfológica vai depender do contexto. Então vamos começar. Aprender a importância do aprender é essencial. Eu destaquei 2 vezes a palavra aprender. Na primeira, ela é um verbo, porque ela designa uma ação. É um verbo no infinitivo. Na segunda ocorrência, aprender não é mais verbo. Está vendo esse do aqui? Esse do é a preposição de mais o artigo o. O que o artigo faz mesmo? Substantiva, anuncia um substantivo. Então, aprender aqui é um substantivo, não é verbo. Esse processo de migração de uma palavra de sua classe original para outra é chamado de derivação imprópria. Lembra disso? É importante que você se lembre, não o nome, mas que você entenda que existe esse processo. E que uma palavra que pertence a uma classe X pode ser usada como se pertencesse a outra classe em determinado contexto. Os homens fortes vencem o medo e os fortes vencem o medo. A palavra forte está aqui sublinhada 2 vezes, uma nesta, outra nesta oração. Na primeira, fortes está associada, a palavra fortes está associada a homens. Homens é um substantivo. Fortes, portanto, aqui é um adjetivo, é um atributo dos homens. Mas embaixo, os fortes vencem o medo, eu tenho um artigo, eu tenho fortes, e ele não está apoiado em absolutamente nenhum nome. Não tem os homens fortes, os fortes homens, não está apoiado em nenhum substantivo. Então, aqui, ele é o substantivo. Depois dele eu tenho verbo, depois eu tenho um artigo e depois eu tenho um outro substantivo. Então, aqui em cima, apoiado em homens, que é um substantivo, fortes é adjetivo. E embaixo, ele é o próprio substantivo. Todos falaram muito. Esse muito se subordina a falaram e indica uma circunstância de intensidade. Muitos falaram muito, todos falaram muito. É um advérbio. É um advérbio de intensidade subordinado a um verbo. Vamos lembrar que advérbio de intensidade pode se subordinar a verbo, pode se subordinar a adjetivo ou pode se subordinar a outro advérbio. Aqui ele está subordinado a um verbo. E embaixo, todos falaram muito palavrão. Esse muito está associado a palavrão. Palavrão é um substantivo. Então, nenhuma chance de este muito ser um advérbio, porque os advérbios não se subordinam a substantivos. O que ele é, Tereza? Vamos lembrar? O que um termo subordinado a um substantivo em tese pode ser? Artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Ele é um pronome indefinido adjetivo, né? Ele é um pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo. Por que não é numeral, Tereza? Porque lembre-se, o numeral quantifica de modo preciso e muito palavrão aqui eu não tenho quantidade. Aqui, você me emprestou o livro, mas ainda não o li. Vou sublinhar aqui, o que já está em destaque. Você me emprestou o livro, mas ainda não o li. Qual a classificação dessas 2 ocorrências da palavra o? Na primeira, ela é um artigo, anunciando livro, que é o seu substantivo. E aqui, este o substitui a palavra livro. Ainda não o li significa ainda não li o livro.
substitui a palavra livro, substitui um nome. Ele é um pronome, ele representa aquilo de que eu estou falando e ele é um pronome substantivo. Certo? O que mais? Olha aqui embaixo. Os homens bons são os que mais se destacam na nossa memória. Esse os se refere a homens, anuncia o substantivo homens, precede substantivo, ele é um artigo, e esse os, vou lhe dizer o que ele é, e a gente vai abrir um protocolo, toda vez que aparecer isso aqui, você vai pensar desta maneira. Este os, primeiro, não precede substantivo. Não precede substantivo. Segundo, equivale a aquilo, ou, nesse caso, como se refere à pessoa, aqueles. Terceiro, precede, sucede a palavra que. Toda vez que isso acontecer, significa, por isso que eu digo que é um protocolo. Toda vez que isso acontecer, significa que este os é pronome demonstrativo. Toda vez que isso acontecer, é um checklist. Esse os é pronome demonstrativo. Por exemplo, eu posso dizer assim: o que fizeram é imperdoável. Qual é a classificação morfológica deste o? Checklist. Esse checklist se aplica, olha, primeiro, não precede substantivo. Segundo, equivale a aquilo. No caso, equivale a aquilo. Pode ser que equivale a aquilo, aquele. Terceiro, precede que. Então logo, este o é um pronome demonstrativo. É uma variação de aquilo. Aquilo que fizeram é imperdoável. O o pode ser artigo, pode ser pronome pessoal, correspondente a ele, eu não o vejo há anos, ou pode ser pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo que equivale a aquilo ou aquele. Então, é um protocolo. Como os 3 itens desse checklist, dessa exigência, foram atendidos, significa que este o aqui é pronome demonstrativo. Certinho? Havia mais pessoas no escritório hoje mais cedo. Eu tenho 2 vezes o mais. Na primeira vez, na primeira ocorrência, ele está subordinado a pessoas. Pessoas é substantivo. E esse mais é um pronome adjetivo indefinido. Não está quantificando, mais pessoas não tem quantidade certa, então não é numeral. Também não está dando um atributo, então também não é adjetivo, é um pronome adjetivo indefinido. E esse mais está subordinado a cedo, e cedo é advérbio. Mais cedo é a intensidade dessa circunstância, então ele é um advérbio. Vamos lembrar? Vou voltar aqui. Advérbio de intensidade pode se subordinar a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então, neste caso, o mais subordinado a substantivo é um pronome adjetivo, e neste caso, o mais subordinado a cedo, que é um advérbio, é outro advérbio. Advérbio de intensidade. Os advérbios de intensidade são os infiéis, traem os verbos com adjetivos ou com outros advérbios. Tudo bem? Vamos continuar? A frase abaixo, em que o vocábulo muito pertence a uma classe gramatical diferente das demais, é:
Como os celulares ficam muito tempo, está subordinado a tempo, tempo é um substantivo. Ah, então isso aqui é um pronome adjetivo, não pode ser advérbio, tá? Antes dos telefones celulares, os casais eram muito mais fiéis, eles eram muito fiéis, está subordinado a um adjetivo. Subordinado a um adjetivo é um advérbio de intensidade. Veja, se eu colocar aqui horas no lugar de tempo, vai ficar muitas horas. Então não pode ser advérbio, porque advérbio não flexiona. Mas há relatos de que a distração causada pelos celulares vai muito mais além, vai muito além. Está subordinado a além, que é um advérbio. Esse muito é advérbio de intensidade. Em uma velocidade muito baixa, esse muito está se referindo a baixa, que é um adjetivo. Então, esse muito é um advérbio de intensidade. Além disso, a audição pode estar sendo afetada por volumes muito altos. Esse muito está subordinado a altos, que por sua vez qualifica volumes. Altos é um adjetivo, muito é advérbio. Só não é advérbio na alternativa A, porque está subordinada a substantivo. Bom, então fechamos a classe dos nomes, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome. Fechamos a classe dos verbos, verbo e advérbio. E o advérbio com aquele probleminha de infidelidade, mas nunca, nunca desleal, porque um advérbio nunca se vincula a um substantivo. Então agora vamos falar das classes de conectores, preposições e conjunções. Elas não exercem função sintática e pertencem à classe dos conectores, porque a função da preposição e a função da conjunção é ligar termos da oração a orações do período. Vamos comigo ver essa definição. Preposição é uma palavra invariável, não flexiona, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, só existe de um jeito, que relaciona dois termos de uma oração, estabelecendo entre eles relação de subordinação. Então, vamos lá. Primeira coisa. É uma palavra invariável, ela relaciona, conecta, liga dois termos. Esses termos estão sempre ligados por uma relação de subordinação. Quer dizer que há um termo regente, regente, o que manda, e um termo regido, que é aquele que obedece. Esse termo regente quer o termo regido perto dele, mas não muito. Então, ele chama a preposição para intermediar esta relação. Então, a preposição, quando surge, ela surge com o chicote na mão, porque a preposição vai subjugar algum outro termo. Então, ela é ao mesmo tempo obediente a esse termo regente, que a solicita, e ela é mandatária do termo regido. Então, alguns termos querem mandar em outros, mas não querem se aproximar muito deles. A gramática dava uma história, não dava? Um romance? Vou criar um programa sobre a gramática, as intrigas da gramática. Então, alguns termos querem outros perto de si, mas não muito. E aí chamam a preposição para intermediar. Uma coisa sobre a preposição é muito importante. Toda vez que uma preposição está em uma frase, ela tem de estar ali levada por outra palavra. Então, quando eu leio uma frase e eu encontro uma preposição em, eu pergunto logo a essa preposição: que foi que te trouxe? Você veio com quem? E a preposição vai dizer: eu vim sozinha. Não, então você está aqui de penetra, pode sair. Toda vez que você encontrar uma preposição em uma frase, é porque uma palavra desta mesma frase pediu essa preposição. Ela não tem autonomia, ela não aparece voluntariamente, ela não aparece sozinha. Então vamos lá. Olha, eu tenho o termo regente, eu tenho o termo regido e eu tenho uma preposição. Nem sempre alguns termos regentes se vinculam aos termos regidos sem preposição. Eles não pedem essa intermediação.
Por exemplo, eu li. Eu li o quê? Um livro. Isso aqui é o regente, este aqui é o regido, e entre os dois não há nenhuma conexão, porque este regente se vincula diretamente, por isso é que ele vai ser chamado, depois a gente vai ver de verbo transitivo direto, porque ele está transitando, se dirigindo diretamente ao seu termo regido. Mas se eu disser gostei, um livro, não. O verbo gostar vai pedir uma preposição. Então, o verbo gostar vai dizer, olha, eu quero um complemento, mas eu não quero que ele chegue muito perto de mim, não. Chama a preposição para fazer essa intermediação. Então, este verbo transita, transitar é dirigir-se, indiretamente para o seu complemento. E aí, quando eu vejo uma preposição, eu leio uma frase e a frase diz assim, o livro a que você se referiu está esgotado. Este a é uma preposição. Este a daqui é uma preposição. Quando eu vejo uma preposição na frase, o que é que eu pergunto? Quem te trouxe? E este a vai dizer, quem me trouxe foi o verbo referir-se. Porque quem se refere a alguma coisa. Então, ok, você pode ficar. Tereza, e se não houvesse essa preposição? Se não houvesse esta preposição a aqui, a frase teria um erro de regência. Porque o termo regente, que é o verbo referir-se, exige a preposição e eu não a utilizei. É isso, o erro de regência. Então, eu tenho sempre que surge uma preposição, ela surge ligando termos de uma oração e ela sempre estabelece uma relação de subordinação. Este termo regido depende desse termo regente. No caso aqui dessa frase, o termo regente era se referiu. Então, eu digo o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo que transita para um complemento, mas ele transita indiretamente, nojinho, entendeu? Eu chamo a preposição aqui porque eu não quero ficar muito perto daquele meu complemento, não. E a preposição que ele chama é a preposição a. Então, eu digo, eu vou assistir ao filme. Aí eu vou juntar essa preposição com esse artigo que você indicou. Muita gente diz, eu vou assistir o filme. Bom, é um dos erros da gramática, né? É uma hora em que a gente tem que saber que o verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto, que é uma convenção da gramática, e a partir do momento em que a gente sabe, todas as vezes que a gente vai usar essa preposição. Você assistiu ao jogo ontem, não você assistiu o jogo ontem. Mas eu não quero usar, Tereza. Pois é, mas tem que usar na hora da prova. Não é melhor usar o tempo inteiro? Porque aí você internaliza que isso é o certo? Eu acho. Aí aqui nós temos uma listinha de preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Mas também existem locuções prepositivas. As locuções prepositivas, por exemplo, ó, por meio de. É uma locução prepositiva. Através de. É uma locução prepositiva. A fim de. É uma locução prepositiva. Equivale ao para, quando indica finalidade. Então, eu posso dizer assim, ó. Questão bem comum de prova, principalmente quanto a uma questão gráfica aqui. Estude para aprender. A aprovação é consequência. Isso aqui é uma preposição. Está ligando duas orações subordinadas. Esta subordinada a essa, a segunda subordinada à primeira. E eu posso substituir esse para por a fim de, separado. Estude a fim de aprender. Para indicar finalidade. Separado, tá? A fim de separado. O para é uma preposição
E o a fim de é uma locução. Qual é o conceito de locução? Mais de uma palavra com a intenção que uma só palavra teria, que neste caso é conectar orações subordinadas, então é uma locução prepositiva. Tereza, eu achei que a fim de fosse junto. Não, a fim é junto quando ele é um adjetivo. E aí ele dá ideia de afinidade. A sua ideia é afim da minha afinidade. Eu estou a fim de sair. Eu estou com a finalidade de sair. É separado, é esta aqui, certo? Questões. O estranhamento aparece quando o indivíduo para ouvir o próprio discurso. O vocábulo para em ambas as ocorrências pertence à mesma classe de palavras. Não, antigamente era fácil, porque antigamente ia ter um acento aqui. Porque é verbo, né? O indivíduo para, o indivíduo pratica uma ação de parar. Eu paro, você para, ele para, nós paramos. É verbo. E o segundo para é a preposição para. Esta aqui, como está indicando finalidade, a finalidade de ele parar é ouvir o próprio discurso, esta aqui, por exemplo, poderia ser substituída por a fim de. Nem sempre dá, tá? Porque às vezes o para não indica finalidade, indica lugar. Eu vou para casa, não dá para dizer eu vou a fim de casa. Mas aqui dava porque indica finalidade. Então tá errado. Tereza, não tem mais acento no para verbo? Não, não tem. Desde 2009, quando foi assinado o acordo. Oficialmente desde o início de 2016, que esse acordo está valendo como a única grafia do Brasil, dos países de língua portuguesa. Então não tem mais acento, não. O verbo por ainda tem acento, para diferenciar da preposição por. Então, por verbo tem acento, para diferenciar da preposição, mas o para verbo não tem mais. 2. A nova política condiciona a isenção da alíquota a contrapartidas das empresas. Em a isenção e em a contrapartidas, o termo a em ambas as ocorrências pertence à mesma, faltou aqui, a mesma classe. Ficou faltando essa informação. Vamos lá. Vamos fazer desses as todos? Eu tenho um a aqui, outro a aqui, outro a que está contraído com a preposição de e outro a aqui que está contraído e este a aqui. Eu tenho vários artigos, né? Vamos ver, esse aqui é artigo. A política é artigo definido de política. Condiciona a isenção, ele é artigo de isenção. Da alíquota, este a aqui é artigo de alíquota. Há contrapartidas, não, esse a não pode ser artigo. Por quê, Tereza? Contrapartidas não está no plural? Se houvesse um artigo aqui, este artigo deveria estar no plural também, certo? Porque o artigo acompanha, anuncia um substantivo. Um artigo que anuncia um substantivo feminino plural é um artigo também feminino plural. Mas este a aqui está no singular. Então, ele não é um artigo, ele é uma preposição. Ele é uma preposição porque o verbo condicionar, ele pede dois complementos. Condiciona uma coisa, esse uma coisa é a isenção, a outra coisa. Aí esse a é uma preposição exigida por esse verbo condicionar. Mas eu sei que não é artigo aqui, porque tá fácil, né? Esse contrapartidas está no plural e esse a está no singular. E é por essa mesma razão, ó, nunca há crase quando há no singular precede um termo no plural. Porque a crase não é a fusão de uma preposição com um artigo, quase sempre. Se o a está no singular é porque não há artigo, então nunca há crase quando um a no singular precede um nome no plural. E você vê um acento grave, você sabe que já está errado. Então, aqui está errado. Esse último as aqui é artigo de empresas.
Conjunção. Conjunção é uma palavra que serve para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Então, serve para relacionar duas orações. Essas orações podem ser coordenadas ou subordinadas, ou serve para relacionar termos, só que os termos que a conjunção relaciona são sempre termos coordenados, diferentemente dos termos que a preposição relaciona, que são termos subordinados. Então, aqui eu tenho duas orações. Estudo, aprendo. E eu não tenho nada conectando as duas. Aí eu vou pôr um conector. Eu posso dizer assim, acompanha comigo. Estudo e aprendo. Ou eu posso dizer estudo, pois aprendo. Ou eu posso dizer estudo à medida que aprendo. Estudo se aprendo. Se não aprendo, fico desesperada, não estudo mais. Enfim, há várias maneiras de conectar essas duas orações. Tudo isso aqui é conjunção. As conjunções são tão importantes, que há uma aula só para elas. E já está disponível lá na sua área de aluno, você logado lá em material complementar, uma lista das conjunções, uma lista dos conectores. As bancas têm uma adoração por este assunto. É um tal de pedir o valor de sentido que o porquanto tem, se o porquanto e o portanto equivalem, se a gente pode substituir o na medida que por a medida em que. Então é tão importante isso que há uma aula só para elas. Então a gente aqui só está aprendendo a reconhecer. As conjunções, as preposições ligam termos da oração ou orações subordinadas, depois a gente vai ver esse conceito, mas sempre estabelecendo entre elas relação de subordinação. Quando a preposição surge, ela surge com chicote na mão, porque ela vai subordinar algum termo. E as conjunções ou ligam termos simétricos de mesma classe dentro da oração, ou as conjunções ligam orações. E essas orações podem ser coordenadas, equivalentes ou subordinadas. Olha só aí na sua telinha quantas relações de sentido uma conjunção pode estabelecer. As conjunções podem estabelecer relação de adição, adversidade, conclusão, conformidade, tudo que está aí. E é muito importante esta matéria. Tão importante que eu vou repetir, teremos uma aula só para ela. E por fim, para terminarmos aqui nosso estudo de classes gramaticais, ele continua, evidentemente, porque vamos estudar sintaxe, e a sintaxe vai dialogar com a morfologia. Vamos ver a interjeição. A interjeição é uma palavra muito pouco cobrada em provas de concurso público, porque as provas cobram a gramática em cima de textos e é difícil um texto ter interjeição. Mas achei uma. Olha, uma questão da FGV, em que ele pede para você classificar a única palavra que aparece nesse texto, né? É a Mafalda andando na praia e aí ela vê uma estrela, né? Fica com essa cara aqui, olha para cima e aí ela diz caramba, né? Ela diz não, ela pensa. A gente tem que saber ler história em quadrinho, né? Esse símbolozinho aqui, essas bolinhas é do pensamento. O que aconteceu? Provavelmente a gente tem que fazer uma inferência aqui. Lembra o que é uma inferência? A gente tem que deduzir algo do texto, né? Ela chegou à conclusão de que aquela estrela que estava, né, na praia caiu lá do céu, porque ela olha e diz, ai caramba. Então ela está perplexa, surpresa com o fato de uma estrela do céu ter caído na praia. E aí ela diz caramba. Esse caramba é uma interjeição. Quando eu nomeio um sentimento, por exemplo, eu digo que ela sentiu perplexidade. Quando eu nomeio um sentimento, eu uso um substantivo. Mas quando eu expresso esse sentimento, eu uso uma interjeição. Então, quando eu sinto dor, eu digo ai. Este ai é uma interjeição. Quando eu estou muito admirado, eu digo uau. Esse uau é uma interjeição.
ou então alguém que leva um susto de meu Deus, esse meu Deus é uma interjeição. Então, as interjeições estão ligadas à função emocional da linguagem, a essa função sentimental e sensorial, né? Porque dor não é sentimento, dor é sensação, é físico. Terminamos o nosso estudo das classes de palavras. Voltaremos a falar delas já no nosso próximo bloco, porque começaremos a estudar sintaxe e termos da oração, e esses termos da oração têm uma conversinha com a morfologia. Até já!